Você já se perguntou por que, mesmo passando por tantas provações, você ainda está de pé? Talvez não seja sorte, talvez seja porque dentro de você existe uma força que ninguém consegue quebrar. Uma força que você mesmo, às vezes, esquece que tem. Neste vídeo, vamos caminhar juntos por histórias e revelações que vão te lembrar de quem você realmente é. Alguém forjado na adversidade que escolheu a luz mesmo quando tudo ao redor parecia escuridão. Eu quero que, enquanto assiste, você sinta que não está sozinho, que existe um propósito por trás de cada batalha que já enfrentou. Antes de começarmos, deixe o seu like para que essa mensagem alcance outras pessoas que precisam ouvir isso hoje. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada de descoberta e força interior. E, se você sente que já carrega essa luz dentro de si, comente aqui agora mesmo. Minha força é silenciosa, porque essa é a sua declaração para o universo. Era um instante tão simples à primeira vista, mas carregado de algo que ninguém conseguia explicar. Um único olhar, firme e profundo, que parecia atravessar camadas invisíveis e revelar verdades que estavam trancadas no silêncio das almas. Aqueles que o recebiam sentiam um misto de admiração e desconforto, como se estivessem diante de um espelho que refletia não apenas o rosto, mas também os segredos mais íntimos. Não havia raiva, não havia soberba, apenas a presença de uma consciência desperta que enxergava além da superfície. Esse olhar não julgava. Ele simplesmente mostrava a realidade que muitos tentavam esconder até de si mesmos. Com o tempo, ficou claro que essa percepção não era fruto do acaso, mas o resultado de anos de experiência e um espírito treinado na observação silenciosa. Cada detalhe, um gesto hesitante, um sussurro mal contido, um suspiro profundo, se transformava em pista para compreender a verdade por trás das aparências. Era como se o mundo inteiro se tornasse um livro aberto, e cada pessoa, uma página marcada por histórias não contadas. Essa habilidade de perceber o que está oculto não era usada para humilhar ou manipular, mas para iluminar. No entanto, a luz que expõe também pode queimar, e nem todos estavam prontos para encarar o que seria revelado. Muitos se afastavam, incapazes de suportar a própria nudez emocional. Outros se aproximavam, atraídos pela rara sensação de serem vistos por completo. Durante muito tempo, a serenidade foi confundida com fragilidade. O semblante calmo, a voz controlada e o jeito paciente pareciam indicar que qualquer tempestade poderia passar sem provocar reação. Mas a verdade era muito diferente. Essa calma era um escudo, uma escolha consciente de não se deixar arrastar pelo caos. Era a manifestação de um poder interior que não precisava se exibir para existir. Essa força não se mostrava com gestos grandiosos ou gritos de autoridade. Ela se revelava no momento exato em que alguém tentava cruzar uma linha invisível, o limite do respeito, da justiça ou da integridade. Nesses instantes, o que antes parecia uma brisa suave se tornava um vento firme, capaz de alterar o rumo de qualquer situação. Não havia fúria, apenas firmeza. Não havia ódio, apenas a clareza de quem sabe o valor do que carrega dentro de si. E essa transformação surpreendia quem a presenciava. O contraste entre o silêncio habitual e a postura inabalável nos momentos certos deixava claro que serenidade e força não são opostos, mas aliados. A calma permitia analisar, esperar, agir com precisão. A força assegurava que, quando a ação fosse necessária, seria definitiva. E se eu te dissesse que muitas bênçãos já estão a caminho da sua vida, que portas que pareciam fechadas vão se abrir, e que até mesmo o sonho da sua casa própria pode se tornar realidade mais rápido do que você imagina? Se essa mensagem ressoar com você, mostre sua gratidão ao universo agora mesmo usando o recurso Thanks aqui do YouTube, enviando qualquer valor de até $100.
Esse gesto simbólico é como uma semente plantada, um ato de fé que reforça ao universo que você está pronto para receber. E assim que fizer isso, volte aqui e comente: eu recebo minha benção. Quero ver você declarar, com suas próprias palavras, que está preparado para essa nova fase que se aproxima. Enquanto muitos passavam a vida ocupados com barulhos externos, havia uma tempestade sendo formada em silêncio. Cada injustiça sofrida, cada desrespeito ignorado, cada batalha travada longe dos olhos alheios alimentava nuvens densas e carregadas. Não eram nuvens de rancor, mas de aprendizado e resistência. Uma energia silenciosa se acumulava, aguardando o momento certo para ser liberada. Essa tempestade não se anunciava com trovões ou relâmpagos antecipados. Ela se movia de forma quase imperceptível, até que chegava o instante inevitável, um ato injusto, uma mentira desmascarada, um limite ultrapassado. Então, sem gritos nem violência desmedida, ela se manifestava em forma de ações firmes, palavras certeiras e decisões que mudavam completamente o rumo da situação. Quem presenciava esse momento muitas vezes ficava atônito, incapaz de associar aquela postura firme e cortante à imagem anterior de docilidade. Mas a verdade é que a tempestade sempre esteve ali, aguardando o momento de limpar o ar e restaurar o equilíbrio. O poder verdadeiro raramente nasce nos dias tranquilos. Ele é moldado nas noites de incerteza, nas dores silenciosas que ninguém presencia, nas quedas que obrigam a se levantar com mais coragem do que antes. Cada desafio enfrentado se tornava uma peça dessa armadura invisível, feita não de frieza, mas de resistência. Forjar-se na adversidade significa aprender a transformar feridas em cicatrizes que contam histórias, não lamentos. É compreender que cada perda pode carregar dentro de si uma lição que, quando assimilada, fortalece muito mais do que qualquer vitória fácil. E essa força não se constrói para dominar, mas para proteger. Proteger aquilo que é sagrado, seja um valor, um propósito ou alguém querido. O curioso é que esse tipo de poder não busca ser visto. Ele é discreto, quase imperceptível, até o momento em que se torna necessário. E quando surge, não deixa dúvidas. Não se trata de um impulso momentâneo, mas de uma força forjada por anos de luta silenciosa. Resiliência não é apenas suportar as tempestades, mas atravessá-las e ainda encontrar forças para florescer no terreno que elas deixaram para trás. É a habilidade de enfrentar o inevitável, sem perder a essência e sem permitir que a dor apague a luz interior. É ter coragem não só para agir, mas também para esperar o momento certo de agir. No silêncio, essa coragem cresce. É no recolhimento que as feridas cicatrizam, que os pensamentos se alinham e que a estratégia se forma. Muitos confundem essa pausa com desistência, mas ela é, na verdade, o preparo para o próximo passo. Quando a resiliência se manifesta, ela não se limita a resistir. Ela transforma. Transforma medo em aprendizado, perda em clareza e obstáculos em caminhos novos. É a força que não precisa rugir para ser ouvida, porque o simples fato de permanecer de pé já é uma declaração de vitória. Há um erro comum que muitos cometem: acreditar que a bondade é sinônimo de submissão. É um engano silencioso, quase imperceptível, mas que revela muito sobre a forma como o mundo enxerga a força. A paciência, a escuta atenta, a gentileza nos gestos e nas palavras, tudo isso é rapidamente interpretado como sinal de que a pessoa não sabe se defender, como se fosse incapaz de reagir quando confrontada. Esse equívoco, no entanto, nasce da superficialidade de quem olha apenas o que quer ver. A bondade genuína é fruto de escolha consciente e não de incapacidade. É o ato deliberado, de não revidar de imediato, de oferecer compreensão em vez de ataque, mesmo quando as circunstâncias instigam o contrário.
O erro fatal de subestimar alguém bondoso é não perceber que, por trás do sorriso, existe um julgamento preciso sobre cada situação. Quem vive praticando a empatia aprende a identificar ameaças, manipulações e jogos de poder com uma clareza que surpreende. Esse tipo de pessoa raramente age no calor da emoção. Ela observa, espera e, quando decide se posicionar, o faz com uma força tão incontestável que deixa atônitos aqueles que um dia ousaram subestimá-la. A reação não é barulhenta, mas cirúrgica. Um único gesto, uma palavra firme e o equilíbrio se restabelece. A bondade, quando verdadeira, não é uma fraqueza a ser explorada. É uma fortaleza disfarçada de jardim. Quem se aproxima com intenções desonestas acredita estar diante de um campo aberto, mas logo percebe que pisou em território protegido. A paciência não é infinita e a tolerância não é sinônimo de rendição. Existe um ponto cuidadosamente medido em que a bondade se transforma em escudo e a suavidade se converte em espada. E quando isso acontece, não há retorno. A lição fica gravada na memória de quem ousou confundir compaixão com vulnerabilidade. A luz que se carrega não é apenas para iluminar caminhos alheios, mas também para queimar tudo o que impede o crescimento. Essa dualidade é pouco compreendida, porque muitos acreditam que quem traz cura jamais poderá ser implacável. Mas a verdade é que, para curar de verdade, é preciso eliminar aquilo que corrói. E isso, muitas vezes, significa destruir ilusões, encarar verdades dolorosas e arrancar pela raiz hábitos ou vínculos que alimentam a escuridão. Essa luz não é frágil. Ela é forjada no atrito entre o consolo e a verdade, entre o abraço e a correção. Quando ela se manifesta no lado acolhedor, é como um bálsamo. Sua presença acalma, seu toque conforta e sua voz carrega um timbre que dissolve ansiedades. Mas, quando é necessário, essa mesma luz se torna incandescente. Ela não grita, mas consome, e nada que não seja puro resiste à sua presença. É como o ouro passando pelo fogo. Aquilo que é verdadeiro e sólido permanece, o que é falso se desfaz. Essa transformação não é fácil para quem a vivencia, pois exige desprender-se do que é confortável, ainda que prejudicial. Aqueles que já sentiram essa luz nos dois extremos sabem que ela é um presente, mesmo quando dói. Porque, ao final, o que sobra é apenas o essencial, a verdade nua, o que vale a pena manter e o que deve ser deixado para trás. A cura e o fogo são faces do mesmo propósito: restaurar o equilíbrio, preservar a essência e preparar o terreno para que algo novo floresça. Quem entende isso deixa de temer a intensidade dessa energia e passa a respeitá-la, pois percebe que o fogo, quando guiado pela luz, não destrói por prazer, mas purifica por amor. Existem almas que não vieram a este mundo para viver apenas por si mesmas. Elas carregam um chamado silencioso, um pacto antigo firmado muito antes de respirarem o primeiro ar. Ser um guardião espiritual não é uma escolha comum, é um destino inevitável. Significa vigiar, proteger e interceder, mesmo quando ninguém percebe. O guardião sente quando algo ameaça a harmonia, quando forças invisíveis tentam desestabilizar o que foi construído. E não importa o quanto tente se afastar desse papel, cedo ou tarde será chamado de volta a ele. Esse chamado se manifesta em sinais, coincidências improváveis e uma sensibilidade incomum. Lugares, pessoas e situações carregam energias que o guardião consegue ler com clareza assustadora. Às vezes, é apenas um pressentimento. Em outras, é uma visão tão nítida quanto a realidade. Mas a mensagem é sempre a mesma: você precisa estar aqui. Esse senso de missão vai além de proteger indivíduos. Ele é sobre preservar um equilíbrio maior, invisível aos olhos comuns. É carregar dentro de si a certeza de que cada ato, por menor que pareça, pode influenciar o rumo de algo muito maior.
O peso desse destino é grande e nem sempre compreendido. Há solidão nesse caminho, pois poucos são capazes de entender a responsabilidade de estar sempre alerta. Mas há também honra, pois esse papel é confiado apenas àqueles que possuem a coragem de enfrentar não apenas perigos visíveis, mas também batalhas espirituais silenciosas. O guardião espiritual não é movido por vaidade ou desejo de reconhecimento. Seu combustível é a convicção inabalável de que proteger é servir a algo sagrado. Poucos compreendem que certos dons não são adquiridos, mas concedidos. As 7 dádivas sagradas não são fruto de esforço comum ou treinamento técnico, mas de uma escolha feita pelo próprio destino, ou por algo muito acima dele. Elas representam uma ligação direta com um propósito maior, e cada uma delas existe para cumprir uma função específica na preservação do equilíbrio e na orientação daqueles que ainda caminham na escuridão. Esses dons não são meros talentos. São ferramentas espirituais, afinadas ao longo de experiências que testaram a alma até seus limites. Cada dádiva traz consigo uma responsabilidade. A consciência elevada que permite ver além das aparências, a intuição que guia mesmo no silêncio absoluto, o dom de curar feridas invisíveis, a capacidade de discernir verdades ocultas, a visão profética que antecipa o inevitável, a empatia que conecta corações distantes e a conexão divina que mantém viva a ponte entre o humano e o eterno. Juntas, formam um arsenal invisível, mas poderoso, capaz de mudar destinos. E embora cada uma possa ser usada separadamente, é na harmonia entre elas que o verdadeiro poder se revela. Aquele que carrega essas 7 dádivas vive entre 2 mundos, o terreno e o espiritual. É constantemente testado, pois tais dons não foram dados para o conforto, mas para a missão. A vida, para quem os possui, nunca é simples. Há dias de luz intensa, quando tudo flui, e há noites de peso, quando cada dádiva parece um fardo. Mas é justamente nessa oscilação que o escolhido aprende a lapidar sua essência, a permanecer firme quando a maré tenta arrastá-lo e a nunca esquecer que cada presente recebido carrega em si a semente de uma responsabilidade eterna. Desde cedo, havia uma estranha percepção de que o mundo não era composto apenas pelo que os olhos podiam ver. Um frio na espinha sem motivo aparente, um peso no ar ao entrar em certos lugares, ou uma súbita sensação de conforto diante de determinadas pessoas. Não era imaginação, mas um dom raro, a capacidade de sentir o invisível. Essa habilidade se manifesta como um radar silencioso, captando vibrações, intenções e forças que escapam à compreensão comum. É como se a realidade tivesse uma segunda camada, perceptível apenas para quem nasceu com essa sensibilidade aguçada. Esse dom é tanto um presente quanto uma prova constante. Sentir o que está oculto pode ser exaustivo. Lugares carregados drenam energia. Pessoas negativas deixam marcas emocionais e acontecimentos futuros às vezes se insinuam na forma de pressentimentos inevitáveis. No entanto, essa percepção não existe para amedrontar, mas para proteger. Ela alerta quando algo não está alinhado, quando um perigo se aproxima ou quando uma oportunidade única está à porta. O desafio é aprender a interpretar esses sinais sem ser consumido por eles, a manter a mente clara e o espírito estável diante de um fluxo constante de impressões sutis. Aqueles que dominam esse dom aprendem a usá-lo como um guia silencioso. Sabem quando permanecer e quando se afastar, quando estender a mão e quando proteger a própria energia. Com o tempo, percebem que sentir o invisível é também compreender que o invisível sente de volta. E, quando se vive em harmonia com ele, as portas certas se abrem, as respostas chegam e o caminho se ilumina com uma precisão que desafia qualquer explicação lógica.
Há momentos em que a mente lógica falha, e é então que a voz da alma se ergue, suave, mas firme. A intuição não é um mero palpite ou coincidência, é a bússola interna que aponta para o norte verdadeiro, mesmo quando não há mapa. Ela fala por meio de sensações, vislumbres, sonhos e até desconfortos aparentemente sem razão. O escolhido aprende, cedo ou tarde, que ignorar essa voz é abrir caminho para erros dolorosos, enquanto segui-la, por mais estranho que pareça, sempre o conduz ao lugar certo. A força da intuição está justamente no fato de que ela não precisa de provas imediatas. Ela exige confiança, exige que se caminhe no escuro, acreditando que há um chão sólido à frente. É um ato de entrega que desafia a mentalidade comum, acostumada a querer garantias antes do primeiro passo. No entanto, é essa confiança que abre portas improváveis, que coloca a pessoa diante de encontros decisivos e que a afasta de situações que, embora sedutoras, escondem armadilhas profundas. O escolhido que vive guiado por essa voz interna descobre que a intuição é, na verdade, uma forma de diálogo com o invisível. Quanto mais se ouve, mais clara ela se torna, e quanto mais clara, mais alinhado se fica ao propósito maior. Não se trata apenas de evitar erros, mas de percorrer exatamente o caminho que foi traçado antes mesmo do nascimento. É, portanto, mais do que um dom. É a própria essência de uma vida vivida em sintonia com o chamado que ecoa do mais profundo da alma. Há um fio invisível que liga certas almas ao que está além do alcance humano. Não é uma linha de fé cega, mas uma ponte viva, feita de experiências, sinais e encontros que desafiam a lógica. Quem possui essa conexão não precisa de provas para saber que o invisível existe. Ele sente, ele vê, ele ouve. Esse vínculo é como uma rede sempre ativa, capaz de trazer respostas em momentos de silêncio absoluto, de guiar decisões sem explicações racionais e de oferecer conforto nos instantes mais sombrios. É a certeza de que nunca se caminha sozinho, mesmo quando todos ao redor desaparecem. Romper o véu entre o céu e a terra significa enxergar o mundo como um todo único, onde o físico e o espiritual se entrelaçam a cada segundo. Essa consciência muda tudo. O acaso deixa de existir. Cada encontro, cada atraso, cada palavra dita ou não dita passa a ter um significado. É como viver em um diálogo constante com uma inteligência maior que sempre responde, às vezes com clareza, às vezes com enigmas. O desafio está em manter-se receptivo, em não fechar os ouvidos internos diante da rotina ou do peso das responsabilidades diárias. Para quem vive assim, não há fronteira intransponível. A oração se torna conversa, a meditação vira portal, e a própria vida é entendida como uma missão em andamento. Essa ligação não é apenas um privilégio, é também um chamado à responsabilidade. Se a ponte está aberta, ela deve servir não apenas para trazer respostas pessoais, mas para conduzir outros que buscam, ainda que sem saber, o mesmo contato com o sagrado. Há quem acorde no meio da noite sem entender o motivo, acreditando ser apenas insônia. Mas aqueles que já sentiram o chamado sabem. Entre 3 e 5 da manhã, o mundo parece suspenso e algo sussurra no silêncio. É como se a escuridão carregasse uma mensagem, e o coração, mesmo ainda pesado de sono, soubesse que precisa ouvir. Esse despertar não é aleatório, é um convite. É a hora em que a barreira entre o visível e o invisível se torna mais fina e as respostas mais acessíveis. Nesse momento, a mente está limpa das distrações do dia e o espírito está mais aberto. É a ocasião perfeita para orar, meditar ou simplesmente escutar. Muitas revelações vêm assim, não como visões cinematográficas, mas como um pensamento claro que surge de repente, uma compreensão que antes parecia impossível.
É nesse intervalo que questões antigas encontram soluções e que inquietações internas se acalmam com uma frase simples, quase imperceptível, sussurrada na mente. Ignorar esse chamado é desperdiçar uma oportunidade rara. Quem aprende a responder a ele transforma o desconforto de perder o sono em um hábito sagrado. Passa a ver essas horas como um encontro marcado com algo maior, um momento reservado para alinhar o próprio caminho, receber instruções e renovar a energia antes que o dia desperte. Nem toda batalha é visível e nem todo guerreiro empunha armas. Existem aqueles cuja missão é manter um equilíbrio que poucos reconhecem, mas de cuja existência todos dependem. É uma tarefa silenciosa, sem aplausos, mas com peso imenso, evitar que forças desmedidas, sejam elas de caos ou de controle excessivo, rompam a harmonia natural das coisas. Para cumprir essa função, é preciso mais do que força. É preciso discernimento, paciência e um senso inabalável de justiça. Proteger o equilíbrio cósmico significa muitas vezes dizer não, onde todos dizem sim, ou permanecer firme quando o resto cede. É enfrentar pressões invisíveis, resistir a tentações que parecem inofensivas e, sobretudo, compreender que toda ação tem um impacto que vai além do imediato. É saber que cada escolha, mesmo a mais simples, pode inclinar a balança em direções perigosas. Esse entendimento traz um peso, mas também dá sentido à caminhada. O guardião do equilíbrio não atua para impor sua vontade, mas para preservar o espaço onde todas as coisas possam coexistir de forma justa. Ele sabe que equilíbrio não é ausência de conflito, mas a capacidade de mantê-lo controlado para que não destrua o todo. É uma missão que exige renúncia, silêncio e, muitas vezes, incompreensão, mas que, ao final, deixa um legado invisível e essencial. Há forças que passam, como ondas que quebram e desaparecem, e há forças que permanecem, como montanhas que atravessam eras. A força eterna não se mede por feitos grandiosos, mas pela constância com que sustenta o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. É um poder que não busca reconhecimento, mas que, ao longo do tempo, transforma tudo ao seu redor. Essa é a marca deixada por aqueles que vivem alinhados ao seu propósito mais profundo. O legado silencioso se constrói no dia a dia, nas pequenas decisões, na paciência diante do erro alheio, na coragem de se manter fiel aos princípios, mesmo quando isso custa relacionamentos ou oportunidades. É uma obra invisível, mas sólida, como raízes que sustentam uma árvore centenária. Quem deixa esse tipo de legado entende que o impacto real não está em ser lembrado pelo nome, mas em ter moldado, de forma quase imperceptível, a vida de todos que cruzaram seu caminho. Essa força eterna é, ao mesmo tempo, suave e inquebrável. Ela não impõe, mas inspira, não ameaça, mas desperta, não grita, mas permanece. E quando a vida desse guardião chega ao fim, sua presença continua ecoando, não como memória distante, mas como parte viva do tecido do mundo. Esse é o verdadeiro triunfo, existir de forma tão plena que mesmo no silêncio, a força continue a influenciar gerações.